Olá, tudo bem? Chegamos ao nosso terceiro encontro e a gente vai falar agora a respeito de progressões aritméticas e progressões geométricas, que é um assunto muito importante e que aparece em várias ocasiões. Seja bem-vindo, você está no Pense Matemática, eu sou Orestes e a gente vai trabalhar agora uma sequência de exercícios para falar desse raciocínio. E, se você perdeu as aulas anteriores, tem link para elas aqui embaixo. Além disso, se por acaso você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, chame os amigos, convide todo mundo, é muito importante para o meu trabalho desenvolvido aqui. Vem comigo, dá uma olhada, veja o que nos diz a primeira questão. Ela diz o seguinte: um fisioterapeuta elaborou o seguinte plano de treinos diários para o condicionamento de um maratonista que se recupera de uma contusão. No primeiro dia, corrida de 6 quilômetros. Então, olha comigo, exercício número 1, primeiro dia, 6 quilômetros de corrida. E nos dias subsequentes, um acréscimo de 2 quilômetros a corrida de cada dia imediatamente anterior. Ou seja, no dia anterior, pessoal, eu corri 6. Eu vou adicionar quanto? Eu vou adicionar 2 quilômetros. Quer dizer que agora nós temos o quê? Agora nós temos 8 quilômetros. Olha comigo, o aumento de lá para cá é um aumento de 2 quilômetros. E vamos lembrar de uma coisa. Quando eu penso numa progressão aritmética é uma sequência na qual cada termo é igual à soma ou subtração de um termo, né? O termo anterior é somado ou subtraído ao mesmo valor. Nesse caso, cada termo é o termo anterior somado a quanto? Somado a 2 quilômetros. O enunciado continua e ele nos diz o seguinte: o último dia de treino será aquele em que o atleta correr 42 quilômetros. Olha comigo, quer dizer então que esse sujeito corre, e no enésimo dia, eu não sei que dia é esse, ele vai correr 42 quilômetros. A pergunta do exercício é: qual é o total percorrido pelo atleta nesse treinamento, do primeiro ao último dia, em quilômetros? Dá uma olhada comigo numa coisa. Nós sabemos o primeiro termo, deixa eu colocar aqui para ti, ó, isto que está colocado aqui, pessoal, é a razão dessa progressão, certo? Essa ideia que está colocada aqui é a razão dessa progressão. Agora dá uma olhada. Nós sabemos o primeiro dia, nós sabemos a razão e nós sabemos o último dia. E ele quer saber qual é a soma de todos os dias. Você vai me dizer o seguinte: olha, a soma de não sei quantos dias, n, é sempre igual a 1 mais a n vezes n, tudo isso dividido por quanto? Dividido por 2. O A1 nós temos, o AN nós temos. O que a gente não sabe, na verdade, é quantos dias a gente tem aqui. Mas veja comigo. Dentre as fórmulas dentre as fórmulas de progressão aritmética, tem uma que diz que AN é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. O enésimo termo é igual ao primeiro termo mais a quantidade de termos menos 1 que multiplica a razão. Pensa comigo, para nós, o enésimo termo são 42 quilômetros, o primeiro termo são 6 quilômetros, n, que é o número de termos, eu não sei, menos 1, vezes a razão, que a gente sabe que vale 2. Consequentemente, dá uma olhada, 6 positivo vem para cá negativo, isso vai me dizer que nós temos 42 menos 6, que vai nos dar 36, igual a n menos 1 vezes a razão 2 que está colocada lá. Em suma, a gente faz o seguinte: 36 dividido por 2 vai nos dar 18, e você vai me dizer, pessoal, que 18 é igual a n menos 1, então n é igual a 19 dias, ok? Esse sujeito vai treinar durante 19 dias. E se a gente pensar nessa história, o que eu quero, na verdade, soma dos n termos dessa PA é, soma dos 19 dias é o primeiro dia, que vale 6, mais o enésimo dia, que você sabe vale 42. Tudo isto vezes a quantidade n de dias, que é 19 dias,
dividida essa expressão toda por 2. Em suma, soma dos 19 dias é igual a 6 com 42 vai nos dar 48 vezes 19, tudo isso dividido por 2, certo? 48 vezes 19 dividido por 2, ou seja, 48 dividido por 2 vai nos dar 24. Pessoal, se você não lembra do valor do produto disso direto, não perca muito tempo, já coloca aqui, ó. 24 que multiplica 19, 9 vezes 4 vai nos dar 36, vai 3, 9 vezes 2 vai nos dar 18, com 3 vai nos dar o quê? Vai nos dar 21. 1 vezes 4 dá 4, 1 vezes 2 dá 2. Ou seja, isso vai me dizer que nós temos aqui, ó, 6, 5 e 4, soma do total percorrido em 19 dias, são 456 quilômetros, né? Então, o que a gente vai descobrir é que esse atleta correrá ao longo dos 19 dias em que está treinando 456 quilômetros, legal? Essa é a questão número 1, ela é uma questão de progressão aritmética, nós estamos usando termo geral, temos as informações do enunciado e estamos calculando o quê? Soma dos N termos dessa progressão. Fique bastante atento, né? A ideia é uma ideia elementar, a gente está começando de uma forma suave aqui. Agora, veja comigo, questão número 2. A questão 2 vai nos dizer o seguinte. As medidas em metro dos comprimentos dos lados de um triângulo formam uma progressão aritmética cuja razão é igual a 1. Então, deixa eu fazer o seguinte, eu vou apagar a questão número 1 e vou lhe dizer que, quando a gente pensa nessa história, ele está nos dizendo, veja só, deixa eu apagar isso tudo aqui, já fizemos a primeira questão, né? Eu quero que você veja o seguinte, na questão de número 2, ele vai te contar que as medidas em metro dos comprimentos dos lados de um triângulo formam uma progressão aritmética, cuja razão é igual a 1. Se a medida de um dos ângulos internos desse triângulo é igual a 120 graus, quanto mede o seu perímetro? Olha comigo, eu vou inventar para ti que a gente tem um triângulo qualquer colocado aqui e veja só, um dos ângulos desse triângulo é um ângulo de quanto? Segundo enunciado, é um ângulo de 120. Grave uma coisa comigo. Soma dos ângulos internos de um triângulo vale quanto? Vale 180. Se um deles já é 120, nenhum dos outros dois consegue ser maior do que 120, né? Porque, olha, se este é 120, este somados tem que nos dar o quê? 60 graus. Então, em um triângulo, definições da geometria plana. O maior lado sempre é oposto ao maior ângulo. O enunciado diz que as medidas dos comprimentos dos lados do triângulo formam uma PA de razão 1. Dá uma olhada comigo no seguinte. Eu vou te dizer que eu tenho, por exemplo, um lado que eu vou te dizer que é um lado X, um lado que eu vou te dizer que é X mais 1, e eu vou entender como o maior dos lados, e vou te dizer que tem um lado, pessoal, que é o menor, que vai ser x menos a razão, né? No caso, x menos 1. Olha, dava para dizer que os lados formam uma PA onde eu tenho x menos a razão, que vale 1, x que é o valor de um dos lados, e o maior dos lados, pessoal, vai ser x mais a razão, né? O maior dos lados vai ser x mais a razão. Agora, me responda uma coisa. Quando você pensa nessa história, você tem todos os lados escritos em função de x e você tem ou não tem o ângulo oposto a um dos lados. Se eu tenho o ângulo oposto a um dos lados, o que é que a gente vai fazer? Dá uma olhada. A gente vai trabalhar, pessoal, com lei dos cossenos. Você vai pegar e vai me dizer o seguinte, olha, de acordo com a lei dos cossenos, vê se você lembra comigo, suponha que eu tenho, por exemplo, um triângulo de lados A, B e C quaisquer, e que lá dentro, olha só, nós temos um ângulo que eu vou chamar de alfa. A lei dos cossenos nos diria o seguinte, olha, um lado ao quadrado é igual à soma do quadrado dos outros dois lados, menos o dobro do produto destes lados, vezes o cosseno do ângulo oposto ao lado inicial,
que no caso vai ser o ângulo alfa. Então, olha para nós. O nosso ângulo alfa é um ângulo de 120, x mais 1 é o nosso A, B e C estão colocados aqui. Fazendo esse desenvolvimento, vamos puxar essa ideia para cá. Fazendo esse desenvolvimento, você vai ficar com x mais 1 elevado ao quadrado igual a x elevado ao quadrado, tudo isto mais x menos 1 elevado ao quadrado, menos, olha comigo, menos o dobro do produto desses lados, menos 2 que multiplica x vezes x menos 1, vezes, pessoal, o cosseno de 120 graus. E aí a gente precisa lembrar de trigonometria e precisa dizer o seguinte, olha, se a gente tem isto colocado aqui, 120 graus é de que quadrante? Professor, 120 é um ângulo do segundo quadrante, certo? No segundo quadrante, quando a gente faz redução de quadrantes, a gente verifica quanto falta para 180 graus. Para pensar. Se o ângulo é um ângulo de 120 para 180 falta quanto? Professor, falta 60. Legal. Agora, deixa eu te perguntar. Quando nós falamos do cosseno, o segundo quadrante do cosseno, ele é positivo ou ele é negativo, professor? Ele é negativo. Então, olha comigo. O cosseno de 120, deixa eu pôr aqui, ó. O cosseno de 120 graus vai nos dar uma resposta negativa, porque ele é do segundo quadrante é negativo, e cosseno de 120 é igual a menos o cosseno, né, equivalência, é de menos o cosseno de 60. Ou seja, cosseno de 120 graus é igual a menos quanto vale o cosseno de 60? Cosseno de 60 vale 1/2, e essa é a transformação que a gente tem lá. Agora, organizando as coisas, muito cuidado, você vai me dizer que eu tenho o seguinte, x mais 1 elevado ao quadrado, isso é um produto notável. Deixa eu puxar minha flecha um pouquinho mais para cá, deixa eu mudar a posição dessa flecha para te mostrar uma coisa que é. Ficamos com quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo, igual x ao quadrado, tudo isto mais quadrado do primeiro de novo, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Tudo isso, olha bem, menos 2 que multiplica. X por x vai nos dar x ao quadrado, x por menos 1 vai nos dar menos x, e me responda uma coisa, quanto é que vale, olha lá, quanto é que vale o cosseno de 120? Ah, professor, cosseno de 120, olha que bonitinho, vale menos 1/2. Peraí, professor, deixa eu pensar numa coisa. Vamos escrever de novo essa linha? Olha, eu já poderia ganhar tempo. Eu faria o seguinte, eu já te dizia que x ao quadrado aqui com x ao quadrado lá, a gente simplifica. Eu também te diria, olha comigo, que um positivo aqui com um positivo lá, a gente simplifica. Fazendo isso, olha comigo, deixa eu peguei caneta demais aqui, olha o que é que vai sobrar. Vai sobrar aqui 2 vezes x igual a x ao quadrado menos 2 vezes x. Olha comigo, negativo vezes negativo vai ficar o quê? Positivo. E aí, o detalhe mais importante dessa história. 2 multiplicando com 2 dividindo, a gente faz o quê? A gente simplifica. 2 multiplicando com 2 dividindo, eu simplifico. Lembra? Negativo por negativo dá positivo. E, pessoal, positivo que multiplica x quadrado vai nos dar x quadrado. Positivo que multiplica menos x vai nos dar menos x. Feito isso, a gente vai pegar e vai fazer o seguinte. Vamos organizar essa história que está colocada e eu vou te dizer o seguinte, olha. Eu ficarei com 2 vezes x igual x quadrado com x quadrado, que vai nos dar 2 vezes x quadrado, menos 2x com menos x, que vai nos dar menos 3x. Atenção, eu vou pegar esse 2x que está aqui, ó, e vou levar ele para lá negativo. Então fica 2x quadrado menos 3x com menos 2x que vai para lá, te dá menos 5x. Olha, seria 0 igual a tudo isso, que é a mesma coisa que tudo isso igual a 0. Pensando nessa relação, você tem que tomar um cuidado importante que é, eu posso colocar x em evidência
E se eu colocar x em evidência, dá uma olhada. 2x² dividido por x vai nos dar 2x. Menos 5x dividido por x vai nos dar menos 5. Tudo isso igual a zero. Conclusão dessa evidência, você vai me dizer que x é igual a zero ou x acaba igual a 5 meios. Por quê? Porque a gente pegou 2x menos 5 igualou a zero. Me dá x igual a 5 meios. Pergunta, na prática, o que é que o x está representando? Professor, o x está representando o lado de um triângulo. Então pensa comigo, você pode ter o lado de um triângulo igual a zero? Não pode. Quer dizer que este zero que está colocado aqui não serve. Me responde, qual é o valor do x? Ah, professor, x é igual a 5 meios, ou se você preferir, x é igual a 2,5, de acordo com os dados, metro. Dá uma olhada comigo. Você tem ou não tem uma PA? Se você tem uma PA, olha só. Baseado nisso, você vai me dizer que esta PA tem lá, o valor central vale 2,5. E aí deixa eu te perguntar, é ou não é 2,5 menos 1? É, professor, 2,5 menos 1 vai nos dar 1,5. E pergunta, quem é o próximo valor? 2,5 mais 1, que vai nos dar 3,5. Se a gente somar isso que está colocado aqui, olha comigo. 1 mais 2 mais 3 me dá 6, parte inteira. Meio mais meio dá 1, então deu 7. Consequentemente, isto vai nos dar, pessoal, 7,5 metros. E me responde, a soma dos três lados desse triângulo, que vai nos dar 7,5 metros, na verdade, representa o quê? Soma dos lados de um triângulo representa, pessoal, o perímetro deste triângulo, certo? A soma dos lados de um triângulo representa o perímetro do triângulo, legal? Essa é a questão número 3. Você vê que é uma ideia falando de PA, mas que acaba envolvendo um pouquinho aqui, pessoal, de trigonometria, certo? É uma ideia falando de PA, mas que vai envolver trigonometria. Essa é a questão número 2, uma excelente questão, né? Puxando aí ideias diferentes e diversas. Dá uma olhada comigo. Nós temos ainda a questão número 3. E quando a gente pensar, pessoal, na questão número 3, eu quero que... Deixa eu achar ela aqui, desculpa, me perdi. Eu quero que você... Aqui, questão número 3, diz assim. Questão 3. Ao saber que a esposa estava grávida, um homem passa a armazenar latas de leite no quarto do bebê. Muito bem. Aguardando sua chegada. Porém, para ficar bem decorado, ele as junta formando uma pirâmide, onde na fila superior tem uma lata, na segunda fila tem 2 latas, na terceira tem 3 e assim por diante, até a fila da base. Se ele consegue formar exatamente 10 filas sem sobras de latas, quantas latas ele conseguiu juntar? Pessoal, dá uma olhada comigo. A questão número 3 também é uma questão de progressão aritmética. E ela é bastante elementar, mas às vezes, né, a descrição da história gera aqui algumas necessidades. Veja comigo. O cara está te dizendo que nós temos lá, questão número 3, que nós temos uma pilha de latas e olha, na primeira fila lá em cima tem uma lata, na segunda fila tem 2 latas, na terceira fila tem 3 latas e assim sucessivamente até o que, pessoal? Até a 10ª fila. E na 10ª fila, é lógico, nós vamos ter 10 latas. Dá para perceber de novo que a gente tem uma PA e que a razão dessa PA vale quanto? A razão dessa PA vale 1. Me diz, o que é que o exercício quer que a gente calcule? Quer que a gente calcule a soma das 10 fileiras inteiras. Então, você pode pôr lá, ó, soma das 10 fileiras, usando a fórmula do primeiro exercício, é igual a A1 mais A10, que multiplica 10 dividido por 2. Soma das 10 fileiras, olha comigo, é o A1 que vale 1, mais o A10 que vale 10, vezes a quantidade que é 10, dividido por 2. Soma das 10 fileiras vai nos dar, olha, 10 dividido por 2 vai te dar 5. Você vai me dizer que eu tenho o quê? 11 vezes 5, soma das 10 fileiras,
é igual a 55 latas ao todo. Alternativa correta, letra C, certo? Temos 55 latas ao todo nessa história. É uma boa ideia, tá ok? É uma boa ideia. Simples, mas uma boa ideia. Agora, pensando nessa ideia, eu também quero que você dê uma olhada, por favor, na questão número 4 e dá uma olhada, ela vai dizer o seguinte: quadrados iguais de lado 1 são justapostos segundo o padrão representado nas figuras da etapa abaixo. Desculpa, nas figuras das etapas abaixo. Me dá uma olhada nesse exercício e me responda uma coisa. Pessoal, na primeira etapa, olha aqui embaixo. Na primeira etapa, nós temos ou não temos 3 quadrados. Então você vai me dizer, olha, professor, primeira etapa, 3 quadrados. Perfeito. Na segunda etapa, atenção, na segunda etapa, nós temos 6 quadrados. É verdade, professor, 6 quadrados. Na terceira etapa, observe, nós temos 10 quadrados. É verdade. Agora, na próxima etapa, que é a quarta etapa, nós vamos ter, se você somar os quadradinhos, você vai ver que a gente tem 15 quadrados e ele está nos dizendo que isso vai continuar. O enunciado diz assim: mantido esse padrão de construção, já vamos pensar em qual é a ideia disso, qual é o número de quadrados existentes na figura da centésima etapa. Então, dá uma olhada comigo, ó. O que nós temos aqui, pessoal, é primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa, quarta etapa e assim por diante. Eu quero saber quanto é que nós teremos na centésima etapa. Perfeito? Quanto é que eu vou ter na centésima etapa? Olha comigo. De 3 para 6, qual é o aumento? Professor, de 3 para 6, nós temos um aumento de 3. Legal. Agora, de 6 para 10, nós temos um aumento de quanto, pessoal? Um aumento de 4. Professor, de 10 para 15, nós temos um aumento de 5. Eu vou inclusive te dizer que o meu próximo aumento, se eu colocasse aqui, seria um aumento de 6. A quinta etapa teria quantos quadrados? A quinta etapa teria 15 mais 6, teria 21 quadrados. Mas eu queria que você prestasse atenção num detalhe importante. Olha só, eu vou chamar este 3 aqui de cima de primeiro elemento dessa história. E eu quero te mostrar uma coisa. Se a gente pensa, pessoal, em 3, 6, 10, 15, 21 e assim por diante, isso não é PA, isso também não é PG. Mas eu quero que você dê uma olhada, olha comigo. Eu tenho 3, depois 4, depois 5, depois 6. Você quer ver uma coisa? O que nós temos aqui é uma PA dos aumentos. E você quer ver uma coisa? Aquele 3 lá em cima, mais o primeiro aumento, te dá a segunda etapa, que é 6. O 6 mais o outro aumento, te dá o 10. O 10 mais o outro aumento te dá o 15 e assim por diante. Olha comigo. Eu posso te dizer que aquele 3 lá de cima, olha só, 3 mais 4, 10. 3 mais 4 mais 5, 15. Aquele primeiro 3 que eu destaquei em vermelho lá para fazer a distinção aqui para nós, quando eu somar ele, pessoal, com... Quer ver uma coisa? Aquele primeiro 3 somado com um aumento só, dá ou não dá a segunda etapa? Aquele primeiro 3 somado com 2 aumentos, dá ou não dá a terceira etapa? Professor, peraí, quer dizer então que aquele primeiro 3 somado com 1, 2, 3, 4 aumentos, vai ou não vai nos dar a quarta etapa? Me responde, qual é a etapa que a gente quer nessa história? Professor, nós queremos a centésima etapa. Então me responda uma coisa, para que eu tenha a centésima etapa, eu tenho que pegar aquele 3 e somar ele, pessoal, com 99 aumentos. Me responde uma coisa, quem é o primeiro termo dos aumentos, professor? Primeiro termo é 3. Me diga, quem é o segundo termo dos aumentos? Professor, o segundo termo dos aumentos vale 4. Qual é a razão dos aumentos? Olha, a razão dos aumentos é de 1 em 1. Então deixa eu te mostrar uma coisa. Eu quero calcular a soma, olha comigo, de 99 aumentos.
Você vai me dizer que é o primeiro aumento mais o 99º aumento multiplicado por 99 e tudo isso dividido por quanto? Dividido por 2. Significa que, olha comigo, quem é, pessoal, o 99º aumento? Olha comigo. Deixa eu trocar a cor dele aqui. Eu vou te dizer que o A99 é igual ao A1, que vale 3, mais 99, que é a posição, menos 1, vai nos dar 98 vezes a razão, que é 1. Ou seja, o 99º aumento é 98 vezes 1, que dá 98, mais 3, que vai nos dar 101. Então, nós temos lá, olha só, o 99º aumento vale 101. Me diga, qual é a soma dos 99 aumentos? Porque o 3 lá de cima, somado a 99 aumentos, vai nos dar a 100ª etapa. Então, pensa comigo. Soma dos 99 aumentos é o A1 que vale 3 mais 99 vezes 99 sobre 2. Soma dos 99 aumentos, olha comigo, é 3 que multiplica 199, desculpa, 3 que multiplica 99 vai nos dar 102. 102 dividido por 2, vou por aqui do lado, ó, vai nos dar 102 vezes 99, já sai da sua frente, tudo isso dividido por 2, ou seja, 102 dividido por 2 vai nos dar 51, certo? 102 dividido por 2 vai nos dar 51. Pensa comigo, se fosse 51 vezes 100, me daria 5.100. Como é 51 vezes 99, vai nos dar o quê, pessoal? Vai nos dar 5.100, desculpa, vai nos dar 5.000, só um pouquinho, 3 mais 99 vai nos dar 102, dividido por 2 dá 51. 51 vezes 100 daria 5.100. Se a gente tiver isso, o que vai acontecer? Eu tenho, então, 5.100 menos 51, que vai nos dar 5.048. 5.048 e ao... mas espera aí, olha só, tem um erro aqui. Às vezes a gente distrai e não presta atenção. Vou te contar que eu estava ouvindo uma buzina aqui fora. Dá uma olhada comigo. Soma dos 99 termos, me diz, quem é o primeiro termo, professor? Primeiro termo é 3. Muito bem. Mas olha comigo, quem é, pessoal, o centésimo... Desculpa, quem é o 99º termo? Ah, ele vale 101 vezes 99, tudo isso sobre 2. Veja que mudou. Consequentemente, nós temos, olha lá, 104 vezes 99, tudo isso sobre 2. Aonde 104 dividido por 2 vai nos dar 52, ou seja, soma de 99 termos é igual. 52 vezes 99 nos daria 5.200. Desculpa, 52 vezes 100 dava 5.200. Vezes 99, você tira 52, vai nos dar 5.148. Essa é a soma dos 99 termos. Logo, o 100º termo, a 100ª etapa, é igual a 3 mais 5.148, que vai nos dar uma 100ª etapa igual a 5.148 mais 3, que vai me dar 5.151. Ou seja, a alternativa correta neste caso é a letra E, ok? Alternativa correta, letra E, né? Então, cuidado, pessoal. Às vezes a gente tem muito númerozinho na história, você está empolgado ou você se distrai por causa de um barulho ou de alguma coisa, ou perde a concentração mesmo, né? Você está fazendo a prova, as pessoas fazem barulho, as pessoas fazem perguntas inusitadas, então às vezes pode acontecer de a gente perder a atenção lá, legal? Ok? Essa é a questão número 4. Eu quero que você dê uma olhada ainda, por favor, na questão número 5. E a questão 5 vai nos dizer o seguinte. Veja só, na questão número 5, o enunciado diz: em 1996, 25% da energia produzida por um país era obtida de usinas hidrelétricas. Em 2016, 20 anos depois, essa produção passou a ser de 40%, admitindo-se que
de 25% em 96 para 40% em 2016, o crescimento anual da porcentagem foi geométrico. Me responda uma coisa: o primeiro termo dessa história é igual a 25%, e isso ocorre quando, pessoal? Isso ocorre em 1996. Aí, o 20º termo dessa história é igual a 40%, e eu sei que é o 20º termo, porque o primeiro valor acontece em 96, e 20 anos depois a gente tem o quê? 20 anos depois a gente tem o segundo valor, que é 40%. O enunciado vai dizer que esse crescimento da porcentagem foi geométrico, pessoal. Nós estamos falando de uma PG, e se nós estamos falando de uma PG, eu quero que você veja o que o enunciado vai nos dizer. Eu quero saber qual é o fator de crescimento, ou seja, eu quero saber, pessoal, quem é a razão nessa história, certo? A ideia que a gente precisa saber é isso. Dá uma olhada comigo. O enésimo termo de uma PG é igual ao A1, que multiplica a razão elevada a n menos 1. A n é igual a 1, que multiplica a razão elevado a n menos 1. Me responda, quem é, pessoal, o A1 dessa história? 25%. Quem é o A20 dessa história? 40%. Eu vou pôr aqui para ti, ó. Você vai me dizer que A20 é igual ao A1, que multiplica a razão elevada ao quê, pessoal? Que multiplica a razão elevada a 20 menos 1. A pergunta do exercício é o quê? Deixa só eu ver uma coisa. Começamos em 96 e fomos até 2016. Quer ver? Se o A1 é em 96, pessoal, 2016 vai te dar, olha só, o 21º e não o 20º. Então a gente tem lá que o 21º termo, deixa eu mudar isso daqui, certo? São 20 anos que se decorreram, mas começou a contar em 96. Então, adiciona 20 anos nessa história. Nós não temos o 20º, nós temos o 21º, né? Pequenos detalhes, dá uma olhada. A21 é igual a 1, que multiplica a razão elevada à 20ª potência. Sabendo disso, professor, o A21, ele é 40%. Então, dá uma olhada comigo no seguinte, 40%, se você quiser, coloca aqui, ó, 40 sobre 100. Eu diria o seguinte, toda vez que a gente trabalha com porcentagem, a gente trabalha com o formato decimal da porcentagem. Então, o que você deve fazer? Você coloca no formato decimal. Nesse caso, não ia ser tão relevante, mas coloque no formato decimal, até para você criar o hábito e não esquecer. O A1 vale o quê? Vale 25%, 25 sobre 100, que multiplica a razão que eu quero saber, elevada à 20ª potência. Pensando nessa história, é claro, veja, 100 e 100 a gente simplifica. Você vai me dizer que nós temos, pessoal, 40 dividido por 25 igual a razão elevada à 20ª potência. Ou seja, 40 e 25 dá para simplificar por 5, vai nos dar 8 e vai nos dar 5. E aí pensa comigo, 8 dividido por 5 é igual a 1,6, que é igual a razão elevada à 20ª potência. Em outras palavras, razão é a raiz de índice 20 de 1,6, certo? Razão é igual a raiz de índice 20 de 1,6. Com isso, o item correto é o item o quê, pessoal? Letra E, ok? A alternativa correta nesse exercício é a letra E. Essa é a questão número 5, né? Tem que tomar cuidado, porque, ó, começou em 96, se passaram 20 anos, se este é o primeiro termo e nós passamos 20 anos, este vai ser o quê, pessoal? Vai ser o 21º termo, ok? Será o 21º termo. Essa é a questão número 5. Eu quero que você dê uma olhada comigo, por favor, na questão de número 6. E a questão 6 vai nos contar o seguinte. Em uma atividade nas Olimpíadas de Matemática de uma escola, os alunos largaram no sentido do solo uma pequena bola de uma altura de 12 metros. Eles observaram que cada vez que a bola toca o chão,
ela sobe e atinge 50% da altura máxima da queda imediatamente anterior. Calcule a distância total em metros percorrida na posição vertical pela bola ao tocar o solo pela 8ª vez, certo? Ao tocar o solo pela 8ª vez. Dá uma olhada. Deixa eu apagar a questão número 5 que está colocada aqui e eu quero que você note um detalhe importante que é. Veja só, na questão número 6, ele vai nos dizer que nós temos, pessoal, começa, olha comigo, com uma queda e esta queda é uma queda de 12 metros. A bolinha cai 12 metros, bate no chão e aí ela sobe 6 metros. Então ela vai subir 6 metros aqui. Mas aí você quer ver uma coisa? Ela pega, subiu 6 metros, necessariamente ela cai 6 metros. Então eu tenho uma primeira queda de 12, uma segunda queda de 6. Dá uma olhada comigo no seguinte. Bateu no chão, ela vai subir a metade. Então ela vai subir, pessoal, 3 metros. Certo? A metade do que ela havia caído. Aí ela vai fazer o quê? Ela vai descer 3 metros. Então você tem uma queda de 3 metros. Agora dá uma olhada. Desceu 3 metros, bateu no chão. Ela vai subir o quê, pessoal? Ela vai subir, olha comigo quanto, professor, ela vai subir 3 sobre 2. Quer ver uma coisa? Ele disse o quê? Nananana, calcule a distância em metros total percorrida pela bola ao tocar o solo pela 8ª vez. Ela toca a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez. Agora olha comigo. Quanto é que ela desce, professor? Ela desce exatamente a mesma coisa. Então desce 3/2 de metros. Mas agora cuidado. Ela vai subir a metade. E a metade de 3/2 quer dizer que ela sobe 3/4. Aí ela desce de novo. Quando ela desce, você vai me dizer, ela desce 3/4. Legal. Aí ela sobe. Quanto é que ela sobe? A metade. Então a metade disso vai nos dar 3/8. E aí ela desce quanto, pessoal? Ela desce os mesmos 3/8. O que eu quero que você perceba comigo é uma descida, 2 descidas, 3 descidas, 4 descidas, 5 descidas, 6 descidas, ela sobe a metade. E se ela subir a metade, é 3 sobre 16, e aí ela desce e vai tocar lá, pessoal, desce 3 sobre 16. Então, olha comigo, ela toca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essa bolinha ainda tem que subir a metade. E a metade, olha só, é 3 sobre 32, né? A metade do que ela subiu antes. E ela vai cair, pessoal, por fim, 3 sobre 32. Eu quero que você perceba uma coisa. Ela toca o chão, o meu ficou torto, mas ela toca o chão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes. Para tocar o chão 8 vezes, nós temos 8 quedas e nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 subidas, certo? Para tocar o chão 8 vezes, eu tenho 8 quedas e 5 subidas. Me responde uma coisa. 12, 6, 3, 3/2, 3/4, 3/8, 3 sobre 16, 3 sobre 32 é um número muito pequeno. Entenda, embora ele tenha falado em 8 vezes, a gente, como tem um valor cada vez menor, nós temos uma estrutura tendendo ao infinito. Então você pode me dizer o seguinte, quer ver? Quanto vale a soma limite das quedas? Professor, quem é o primeiro termo das quedas? O primeiro termo das quedas é 12. Quem é, pessoal, a razão das quedas? 6 dividido por 12 vai nos dar o quê? Vai nos dar 1/2, ó. Isso é para queda. E soma limite, deixa eu botar a fórmula aqui do lado. Soma limite de uma progressão é igual ao A1 dividido por 1 menos a razão. Ou seja, o A1 vermelho vale 12 dividido por 1 menos a razão, que vale 1/2. A soma limite, e veja, eu estou calculando o limite dessa soma, porque a partir de um dado ponto, não é muito mais significativo o que ela vai percorrer. Para pensar, 3 dividido por 32 é um número muito pequeno. Se a gente pensar dessa forma, você vai ficar com 12 dividido por 1 menos 1/2, que nos dá 1/2, passa invertido. Pessoal, a soma vermelha
é igual a 24 metros. Todas as 8 subidas, ou as infinitas subidas, tenderiam a um valor muito próximo de quê? De 24. Agora dá uma olhada. E se a gente pensar nas quedas, professor? O primeiro termo das... Desculpa, se eu pensar nas subidas, o primeiro termo das subidas são 6 metros. O segundo termo são 3 metros. A razão das subidas é 3 dividido por 6, dá ou não dá um meio também? Dá. Se a gente ponderar a ideia por esse caminho, você vai me dizer, olha, eu também tenho uma soma limite das subidas. O que você vai me dizer? Que eu tenho o A1, a fórmula está aqui em cima, o A1 que vale 6, dividido por 1 menos a razão que vale 1 meio. Soma limite, pessoal, é 6 dividido por 1 menos 1 meio, que dá 1 meio. A soma limite, nesse caso, vai ser igual a 12 metros. E aí você vai dizer, professor, mas espera, ele não pediu a soma infinita, a soma limite, ele pediu a oitava. Pois é, se você calcular com a fórmula de soma desenvolvida aqui, essa mesma relação, você vai ficar com um valor muito próximo, porque veja comigo, se a gente pensar na soma limite das quedas, mais a soma limite das subidas, você vai me dizer que nós temos aproximadamente o quê? Aproximadamente 36 metros, ok? Temos aproximadamente 36 metros. É um exercício falando de quê, pessoal? Um exercício falando de soma limite de uma PG, né? Que é quando essa soma está tendendo ao infinito, e essa ideia fica melhor pensada quando a gente admite que, embora eu tenha te dado uma quantidade, a gente está trabalhando com uma tendência cada vez menor. Por isso, eu posso, em linhas gerais, fazer a soma de todas as quedas e depois a soma de todas as subidas e admitir que isso realmente é um valor cada vez menor, certo? É um valor cada vez menor. Perfeito até aqui? Tranquilo? Essa é a ideia da questão número 6. Vamos para a nossa última questão. Eu quero que você acompanhe comigo. O enunciado vai dizer o seguinte, olha só. Lopes é aluno de um curso universitário em Olinda e entre uma e outra aula ele gosta de desenhar ladrilhos triangulares conforme a figura. Muito bem, gosta de desenhar ladrilhos triangulares conforme a figura. Seguindo o padrão, quantos triângulos pretos Lopes desenhará no ladrilho de número 10? Então, deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Deixa eu apagar a questão número 6. E aí você vai ponderar comigo sobre o seguinte. Na questão número 7, né, enquanto eu apago aqui, lembra, se você ainda não é inscrito aqui no Pense Matemática, inscreva-se, acompanhe o nosso trabalho, divulgue, fale para aquele seu amigo, né? É bem importante para esse trabalho. Agora, dá uma olhada. Seguindo o padrão, pessoal, a pergunta é, quantos triângulos pretos nós temos? Dá uma olhada. Questão número 7. Professor, na primeira figura, nós temos um triângulo preto. Na segunda figura, nós temos, no segundo ladrilho, 2 triângulos pretos. No terceiro ladrilho, nós temos, olha só, 4 triângulos pretos. No quinto ladrilho, nós vamos ter o quê? Olha, no quarto ladrilho, se você somar lá, a gente tem 8... Opa! No quarto ladrilho, nós temos 8 triângulos pretos e assim sucessivamente. Me responda, qual é, pessoal, a razão da quantidade de ladrilhos? Ela vai aumentando de multiplica por 2, multiplica por 2, multiplica por 2. O exercício quer saber quantos ladrilhos pretos haverão, quantos triângulos pretos haverão no ladrilho de número 10. Para pensar comigo, o exercício é um exercício simples e o que ele quer que a gente calcule, pessoal, é o 10º termo dessa história, certo? O que ele quer que a gente calcule é o 10º termo. Para pensar comigo. O A10 é igual a 1, que multiplica a razão elevado à 9ª potência. Então, o 10º termo dessa história é o A1 que vale 1, que multiplica a razão que vale 2 elevado à 9ª. Quer dizer que o 10º termo é 2 elevado à 9ª, ou seja, o 10º termo, pessoal, é igual a 512 ladrilhos nessa história, certo? A alternativa correta, letra D. E eu quero
adicionar uma ideia aqui que é o seguinte, legal. E se eu quiser a soma de n elementos de uma PG? Você vai me dizer o seguinte, soma dos n elementos é o A1 que multiplica a razão elevado a n, tudo isso menos 1, dividido por razão menos 1, certo? Dividido por razão menos 1. Me responda, qual é a soma dos triângulos pretos em todos os ladrilhos dessa história? Professor, eu preciso da quantidade do primeiro, olha. No primeiro a gente tem 1, que multiplica a razão, que nós descobrimos já, ela vale 2, elevada à quantidade de termos, que é 10. Então, 2 elevado a 10, tudo isto menos 1, dividido pela razão, que é 2 menos 1, dividido por 2 menos 1. Soma dos 10 ladrilhos, né? Soma do número de triângulos pretos nos 10 ladrilhos vai ser igual a 2 na décima, que nos dá 1024. Tudo isso menos 1 dividido por 1. Soma dos triângulos pretos nos 10 ladrilhos vai ser igual, pessoal, a 1023 triângulos pretos nessa história. Então, perceba o que está acontecendo. Nós falamos no exercício anterior de soma infinita, de limite da soma, e aqui, ó, a gente está calculando os casos em que eu tenho especificamente uma quantidade, né? Nesse caso, eu calculei a quantidade de triângulos vermelhos nos 10 ladrilhos que a gente... Desculpa, de triângulos vermelhos. De triângulos pretos nos 10 ladrilhos colocados lá. Esse é o raciocínio da questão número 7. Isto é PA e PG. É um assunto bastante importante, ele aparece em diversos lugares. Fique atento a esses conteúdos. Essa é a nossa terceira aula e nós temos mais ainda. Toda esta semana teremos aula sobre assuntos diversos. Fique muito concentrado nesse raciocínio, ok? Meus caros, nos encontramos na próxima aula. Não assistiu às anteriores? Tem link para elas colocado aqui, ok? Grande abraço, até mais!